Oi, eu sou o Hiroshi. Oi, eu sou o David Olá, eu sou o Clayton. e E eu vocês sou a estão. Mari. Oi. Ai, desculpa! Amiga, que isso? Estou silenciando a Ei! convidada. Selecionou a mulher vagabunda! Fala de novo, Mari! Eu sou dessa. Eu sou a Mari. Ela é a Mari Amaral. E vocês estão Isso. ouvindo ao Fag. Pague! Pague! Ai, gente, Eita, não aprende, já não comecei aprende. silenciando a Você convidada. vê que o Ai, que vergonha. machismo é estrutural. É Até estrutural aqui. mesmo, não tem jeito. Desculpa, Mari, Não, desculpa, foi gente. maravilhoso. Gente, vocês estão bem, meninas? Como vocês estão? Ai, amiga, ai, ai. Sobrevivendo, né, amiga? Tudo ótimo, tudo ótimo. Olha, será que a culpa é do signo, né? Certeza, se O não... sol Será aí que tá. o céu, O o céu sol O tem tá flow em tá Áries. acabando, né? Acho que já tá acabando a influência aí dessa coisa aí, então acho que tá tudo bem, vai melhorar. Só Ares pode. começou agora, meu amor. Ares começou agora. Tá Graças a funcionando pra Deus, todo mundo. né? Graças a Deus. Olha, antes da Mas a gente. influência. Gente, tá bom, eu pergunto Calma aí, depois. peraí, calma aí. A gente já vai falar. Antes da gente falar sobre esse tema, que vocês já estão ligados, a gente deu um sinalzinho no episódio passado. E aí vocês já pegaram, já. Você já sabe pela capa também, né? A nossa convidada e o tema que a gente vai falar hoje. Mas antes a gente vai começar pelos recadinhos, tá? Cleito, por favor, dê os seus recadinhos primeiro. Gente, o mesmo recado, no mesmo horário, no mesmo canal. Vocês sabem, sigam a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, o Fala Gay Podcast, por gentileza. Interage com a gente nos cards que a gente posta semanalmente, nos posts também, por favor. Manda sua dúvida, sua sugestão. Entra lá no nosso Gmail. Se tiver um caso cabeludo, a gente nunca mais falou disso, mas se você tiver, manda lá no falagaypodcast@gmail.com. Acertei, né? É isso mesmo, meninas. Yes. Nossa, Muito tô que bem. Olha, passada Vocês dela, ela viram? conhece o estudou. podcast que ela Ai, apresenta. gente, eu venho pra trabalhar, entendeu? Eu E não sou só faz amador igual 2 anos, vocês. né, que ela tá Dois Não fazendo sou anos, amador podcast. é igual verdade. Ano vocês. passado. Por Preparada. favor, sigam a gente. Segue a gente lá no Twitter também. E hoje tá causando lá, porque o LinkedIn dele não deixou ele colocar que ele é Nossa, é gay verdade, tô no mutando. Uhum. LinkedIn. Pois é. Mona, você não é gay, você não esqueceu que você não é? Você não Amiga, aparenta ser? mas eu tenho que usar a Não sabe, bandeira. não Não conhece diva importa. pop, Não não é gay o importa. suficiente. O LinkedIn já sabe disso. Amiga, Então não é tem sobre nada. isso. Não Então segue a gente importa. lá, gente, por favor, vem interagir com a gente. O nosso EP de 100 anos tá vindo também, a gente quer a participação de vocês. Sim, O que você tá indo verdade. de novo, É o EP Hiroshi? número 100, Ah, amiga. isso, o EP número 100. O EP número 100 está vindo. Quem quiser participar, por favor, se apresente. E é isso, A gente tá bora. convocando lá no Instagram, então vocês têm que seguir lá. Já foram alguns lá, mandar um nominho. E aí é isso. Sim. O episódio vai ser especial e a gente quer trazer vocês Não para precisa nem ser participar do episódio. bonita, é só participar. Hiroshi, agora seus recados, por favor. E vocês que estão ouvindo aí a gente, já seguiu e ativou as notificações em todas as plataformas de streaming que vocês têm? A gente tá no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Vai lá em todas elas, dá um like, seguir, compartilha com todo mundo, faz o que for preciso para ajudar a gente no engajamento. Sim. E eu queria agradecer as pessoas que já foram lá no Spotify avaliar a gente. Subiu, acho que mais umas 4 pessoas. Nem sei Acho que fazer umas conta mais. três. Acho que tava 3 pessoas. 124, né? Aí subiu Ah, três. E agora já Obrigado, tem 127. gente. Muito obrigado, gente. 27. Muito Subiu a obrigado. estrela? Quanto que tá a estrela? Eu Tá sou viciado pra 4,7, estrela. amiga. 4,7. 4,7. Eu E aí, Alguém queria foi falar galera? uma coisa, eu queria falar uma coisa, que quem entrar agora no Spotify, no Twitter, no YouTube, vai começar um novo hábito, porque a gente tá com a energia de Ares. Então é Oh, ótimo Tá pra vendo? projeto. Eu Olha falei isso. que a energia de Ares é Acompanhar. boa. Por favor, gente. Então Vocês viram esse novo só? hábito é maravilhoso para esse momento. Tá Ai, Tá vendo, nos gente? ajudando em alguma coisa. Parabéns. Gente, pelo amor de Deus, se vocês não escutam a gente, escuta a voz da razão. Olha ela falando. Vão lá, pelo amor de Deus. E hoje a lua fica crescente, então também é ótimo pra gente Olha. engordar aí esse campo de seguidores. Gente, vocês estão vendo? Vocês estão Que vendo? Não sou eu que tô delícia. falando, é ela. Vão lá, pelo amor de Deus. É o céu! É É o o céu, é a Mari. E só Mari, pra meu finalizar, o nosso rostinho também vai estar lá no YouTube, se vocês verem a gente, a Mari, perfeita, maravilhosa, aqui, ó. Vai lá, e ela Isso, vai gente. estar. Foca só Pode ver a nela. gente. Foca só nela, dá like, compartilha, a gente vai estar lá. Isso.
É isso, minhas irmãs. E agora a gente vai introduzir o episódio que é, obviamente, sobre astrologia. É a culpa do signo, gente? Aquele boy que não deu certo, é a culpa do signo? Será? A gente vai descobrir agora com a Mari. A Mari, ela faz conteúdo pro Instagram, ela é astróloga e ela vai tirar algumas dúvidas pra gente, né? Sobre astrologia. A gente adora astrologia. Aqui somos duas sagitarianas, Cleiton e eu somos sagitarianas, e Hiroshi é ariano. Mari, qual é o seu signo? Satanares. Touro. É taurina. Tá Eu sou chegando. taurina, eu sou Tá taurina. chegando, Tá taurina. perto. Tá chegando, tá É... chegando. Mari, antes de tudo, eu queria saber como surgiu esse seu interesse por astrologia, se você sempre teve interesse, como que surgiu isso? Você estudou astrologia? Como que se deu esse seu entendimento pelos signos, os astros? Como que Você foi? acordou numa manhã, né? Falou assim: vou, além de linda e É, bela, vou ser astróloga. Que aconteceu? como que Cara, é surgiu? uma coisa muito. Eu não tenho ideia de quando que surgiu, porque eu provavelmente era muito pequena, mas eu tinha Uhum. sempre uma afinidade muito grande com essas coisas. Eu tenho umas lembranças muito antigas. Eu viajava muito para Campos do Jordão quando eu era pequena, e aí Hum. eu ia na cidade, comprava um quartzo rosa, que é a pedrinha do meu signo, e eu ficava na grama, meditando com a minha tia, Lu. E achava que eu tava, entendeu, invocando uma grande bruxinha, mas eu Ah, realmente não tenho nenhuma influência de alguém perto de mim. Não conheço nenhum astrólogo, não tinha ninguém na minha família que era muito desse lugar mais alternativo. Então, foi uma coisa muito genuína e muito natural minha. Eu preciso confessar que eu sou 100% autodidata dentro da Que uhum. astrologia. legal. Dos vários processos que eu tive de aprendizado, né? Eu tenho muitas formações. Eu tenho 2 faculdades, 2 cursos técnicos, uma pós-graduação. Dentro de Uhum. todos os processos de aprendizado da minha vida, a astrologia foi um que veio de uma forma tão genuína minha que eu não senti a necessidade de passar por outras pessoas ou por uma escola com um ensino estruturado de uma determinada maneira, né? Sempre foi uma coisa mesmo que eu fui buscando, eu fui me interessando, eu fui lendo, eu fui aprendendo e desde a primeira vez que eu comecei a ler mapas, eu falei, não é que eu sou boa nisso, senhor? Porque Eu- acho que a arte de ler mapa tem muito a ver com você correlacionar símbolos, com Sim, você cruzar informações. E é um sim. tipo de cognição cognitiva é ótimo, né? De cognição mental que eu tenho facilidade para fazer. Então eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar as pessoas com isso, então vamos lá. Que é muito especial a gente conseguir olhar para o céu, olhar para o que a gente está vendo externamente e entender como é que isso se reflete dentro e vice-versa, né? Como que o meu Sim. universo interno pode se expressar para fora de mim e como que essas duas coisas podem conversar melhor. Aham. Gente, esse já nasceu com você, então, né? Tipo, já Sim. veio. Você nasceu já com isso, já. Uhum. Que legal. Muito Ah, é uma legal. delícia. Mari, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a Uhum. gente começou o episódio falando sobre o Sol agora está em Áries. Uhum. A você que entende, o Sol estando em Áries, ele influencia os outros signos? Ele vai influenciar todo mundo, porque é como se a gente tivesse o tempo todo essa influência dos planetas sobre a gente, né? Uhum, O que a gente chama de mapa natal, né, o meu mapa natal, o seu mapa natal, é na verdade uma foto do céu no momento em que você nasceu. sim, Então, no grande portal que foi o nosso nascimento, existia um posicionamento astrológico e esses astros jogaram energia, brilharam as características do signo para a gente em diferentes áreas. Quando a uhum, gente fala qual é o seu signo, na verdade a gente está perguntando qual o seu sol, aonde estava o sol no momento em que você nasceu. sim. Então, se você vai ter para sempre o seu sol. Aqui os meninos é Hum. Ares, do David e do Clayton, e do Hiroshi não, desculpa, é Não, Sagitário, né? eu É, sou, Eu eu falei ao sou, contrário. eu sou ariana. Eu sou Hiroshi é ariano e David e Clayton são Sagitariano. sagitário. sagitarianos. Sagitário. Então vocês tinham esse signo iluminando pelo sol as suas características e agora, neste momento, a gente tem o Sol num novo posicionamento. E esse Sim, novo posicionamento do Sol vai jogar energia sobre todos nós. A forma como a gente vai experienciar essa energia que o Sol em Áries está jogando para a gente agora
vai variar conforme o nosso mapa natal. Faz sentido? Faz. Sim. Shake. Faz sentido. Ô Mari, me tira uma dúvida aqui. Fale. Por que Sagitário é o melhor signo que tem no Zodíaco? Não, eu ia fazer uma pergunta diferente, eu ia perguntar, entre Áries e Sagitário, qual é o melhor signo e por que Áries? Não é, amiga. Não tem como. Ela não vai mentir aqui, amor. Pode falar, Amiga. Mari, por favor. Então, eu vou agora eu vou dar a resposta que eu sempre dou pra todo mundo, que é não existe signo melhor que o outro. Mas Não, pode Mari. falar a verdade, Resposta amiga, elas vão errada, entender. Mari. Resposta errada. certíssima. Elas vão entender, pode falar. O que acontece é que todos os signos, eles, claro, têm as suas sintonias altas e baixas, e aí a gente também vai escolher ali como é que a gente vai, como é que eu posso dizer? Como que a gente vai vibrar dentro das energias Lidar, desse né? signo? Lidar com essas Como que a gente pessoas, vai assim. lidar? Não, como que a gente vai escolher dentro das energias desse signo, né? Tipo, então se eu tô me sentindo aqui toda banhada pela coragem, pela impulsividade, porque o sol tá em Áries, eu posso escolher que essa impulsividade me dê vontade de falar tudo que eu quero, sem papas nas línguas, falando pelos cotovelos e acabe eventualmente machucando alguém, ou eu posso efetivamente entender que dentro da coragem e da confiança e da individualidade de Áries, eu tô tão bem aqui no meu lugar que se alguém falar uma coisa pra mim, isso vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, e vou conseguir viver a minha vida porque eu sei quem eu sou e eu tô bem aqui. Viu, Então é Hiroshi? justamente você entender quais são as características do seu signo e saber lidar com elas da melhor forma que vocês conseguirem, né? Sempre escolhendo as altas sintonias e não as baixas. Mas além de tudo isso, eu queria contar mais uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Diga aí. Mas todo mundo tem todos os signos no mapa. Todos. Em algum momento, né? Em algum lugar, exatamente. Então, Hiroshi não é só ariano. Cleiton não é só sagitariano. Vocês têm esses outros dois posicionamentos em algum lugar no mapa de vocês. E ainda digo mais. David e Cleiton devem ter Áries, porque só de ter essa iniciativa de vir aqui de forma corajosa, se comunicar e ter esse projeto lindo, vocês com certeza têm esse ímpeto, essa vontade, esse empreendedorismo que é bem característico É do de signo de Áries, Áries. né? E do mesmo jeito. Tá lá no último, assim, ó. A última coisinha, assim, ó. Só uma flechinha do sol. Um pequeno raio que passou correndo, assim, ó. Vral. Só E isso. do mesmo jeito, Hiroshi com certeza tem um Sagitário forte, porque pessoas que querem distribuir o conhecimento tem tudo a ver com o Sagitário, que é o signo mais sábio de todos, que gosta de aprofundar. Então, fazer esses episódios super Com longos isso. e completos tem Sagitário. É isso. Só Eu precisamos só Com vou falar. isso, aceitar porque Sagitário ela é que o tá melhor, falando, entendeu, mas amigo? vocês... Ela falou, e no final ela disse: Sagitário é o mais sábio. Ah, Então, amiga, olha, você ouviu o que você temos quis, a né, gata? resposta aqui, entendeu? É bem isso, eu vi o que eu quis, igual aqui. Ok. Ô, Mari, Brincadeira, gente. eu tenho uma dúvida. Fale. Há um tempo atrás, eu acho que diversas vezes vi o pessoal compartilhando muito essa notícia de que os planetas mudaram e não sei o quê, e aí os signos iriam mudar também, né? Das pessoas iriam mudar ou iria acrescentar mais um signo e tal. Você pode contar pra gente o que você acha disso, se isso é verdade? Porque eu não queria que o meu signo mudasse. Toda vez que eu vejo isso, eu falo, eu não quero mudar meu signo sol. Não quero, sou Não apegada. Então, a astrologia ela é uma coisa muito antiga, né? E justamente vamos dizer assim, a veracidade da astrologia, ela é comprovada de forma empírica. Então, lá, milhares de anos atrás, alguém falou: meu Deus, toda vez nesse mês acontece isso com a plantação, ou se não, quando a gente tem guerra, tá sempre no mês de março, quando esse planeta que a gente associou um pouco à guerra tá nesse posicionamento, e aí criou então essa relação entre a guerra e Marte, e aí isso conectou com o signo de Áries, então a gente consegue... Nossa, tô falando super de Áries hoje, né? É porque a gente tá... Pode falar, amiga, tá tudo bem. Ela tá Mas se eu só quis enchendo dizer ali. que existem alguns indicadores na natureza e coisas que foram observadas ali nos estudos astrológicos. A gente tem outras civilizações, né, que tiveram estudos bem mais aprofundados e bem mais exatos numericamente com o calendário que efetivamente acontece e que é diferente do nosso calendário, né? O calendário maia, por exemplo, ele tem ciclos muito mais exatos do que o nosso
calendário gregoriano. Então, quando a gente olha para a história, a gente vê que a astrologia ela é muito antiga, ela foi comprovada dentro de uma experiência de observação com base na realidade, na experiência das pessoas. Lá no passado, ela estava juntinha com a astronomia, eles eram a mesma coisa. Só que com o passar do tempo, os dois foram se separando, justamente porque a linha do conhecimento matemático, físico e astronômico começaram a tomar uma linha que não era compatível dentro do cálculo mesmo do que era a astrologia tradicional. Então a astrologia durante o tempo ela foi se modificando, mas não a ponto dela ser exatamente o mesmo cálculo matemático que a gente tem da astronomia. Então, realmente, o cálculo é muito diferente, mas existiu algumas reformas. Por exemplo, na astrologia clássica, a gente não tem alguns planetas. Plutão foi colocado muito depois. Então, existe sim esse movimento de modernização. A gente atualmente trabalha com astrologia, que é a astrologia contemporânea. E sim, estamos sempre abertos a poder ter alguma mudança aí. Mas vou dizer que as mudanças dentro da astrologia elas não são tão alucinadas e rápidas, e qualquer coisa que for, um asteroide foi descoberto, pronto, já adicionamos. Né? Não, Mudou ela é um tudo. ela é um pouco mais lenta. Então acho que a gente pode ficar um pouco seguro de que a astrologia não vai mudar tanto, tão rápido assim. Justamente porque a gente precisaria ter esse processo de comprovar empiricamente novas relações para poder aderir aí no estudo da astrologia. E aí tudo isso só com o tempo, né, também, não tem como, né, Só fazer. com o tempo. Ter que esperar o tempo passar pra observar os padrões e seguir. Ciclos, exatamente. Chique. Não vai demorar, vida. Fica tranquila que você vai continuar sendo sagitariana. Não tem jeito. Amiga, não sei não, hein? Mário, eu queria saber para você se tem, né, no mapa astral, a gente fez eu queria primeiro falar, né? Nós fizemos o nosso mapa astral e também queria saber a sua opinião sobre o site. A gente fez um Astrolink. O que você acha de fazer o mapa astral nesses sites, né? Porque eu já tinha feito há um tempo, eu sou muito ligado nessas coisas, eu sou muito pirado. E aí eu fiz no Astrolink, que aí você tem que fazer o cadastro lá e tal. E aí ele já dá todo o mapa astral, tipo, muita coisa completa. Algumas coisinhas você tem que pagar para ter É acesso. isso que eu ia perguntar. Você fez o pagando ou não Não. pagando? Eu Não, fiz o pagando. grátis. Que aí não mostra tudo. Mas aí ele já tipo, mostra bastante coisa. Porque eu ficava confuso sobre as influências dos planetas, né? O ascendente, porque dizem que, por exemplo, o ascendente, depois de uma certa idade, o ascendente é que assume, né? A gente fica mais com as características do ascendente do que É uma grande do Sol. balela. Essa é balela? Ai, conta pra gente. É balela. Passado eu acreditava nisso, eu achava que era verdade. Viu? Não é verdade, não gente. acredito. Aliás, eu queria entender, assim, Da eu onde tenho muita surgiu isso? curiosidade. Exato, da onde surgiu isso. Mas basicamente o que acontece é que o ascendente, ele fala da nossa essência, assim como o Sol. Eu expliquei agora, um pouquinho antes, como o Sol, ele vai falar das nossas características de essência, da nossa identidade. O ascendente também é a nossa identidade, mas diferentemente do Sol, que fala da nossa essência nossa, dentro da gente, o Sol é a nossa personalidade exterior. É a criação que a gente faz da gente mesmo para lidar com o mundo externo. Então é o que as pessoas percebem da gente. É o jeito que a gente se comporta no mundo. Então, o seu ascendente, o seu Sol, a sua Lua, a sua Vênus, a sua casa 7, todas essas informações que estão no seu mapa natal vão ser para sempre esses posicionamentos. O seu mapa natal é o momento em que você nasceu, uma foto do seu momento que você nasceu, e jogou várias energias para o seu ser e criou várias características, várias tendências, vários desafios aí para sua vida que você pode desvendar na leitura do mapa astral. Me perdi um pouco. Onde eu tava? Você falou que... o ascendente, porque que é uma grande balela. É que eu já ia conectar com a história que você tinha falado do fazer o mapa online. Eu já ia conectar. Porque sim, você pode fazer o mapa online. Eu acho uma curiosidade maravilhosa. Você entra lá no site. Eu acho o Astrolink um site muito bom. Sim. Às vezes o pessoal fala, eu fiz meu mapa no Personário, mas o Personário, às vezes, ele traz só um resumo, né? Ele fala assim, eu tenho nessa casa esse planeta, mas as pessoas normalmente não olham para mandala. Aquela imagem, que é aquela bola cheia de símbolo de risco, aquilo que é o que importa para mim.
astróloga quando eu vou ler o seu mapa. Sim. Mas o Astrolink, além de tudo, ele traz ali um resuminho do que quer dizer aquele posicionamento no seu mapa. Então, tenho o Sol em Sagitário na casa 7. Aí ele vai te falar o que significa isso. Por que que a internet, esses mapas de internet, nunca vão substituir o astrólogo? Porque, querendo ou não, a astrologia é essa arte de correlacionar símbolos, A né? Sim. interpretação, né? Exato. E o É símbolo, ele vocês tem que vão uma interpretar, gama. né? E o símbolo tem uma gama de significados muito grande. Então, assim, a forma como você escolhe falar sobre aquele arquétipo e como você correlaciona com outros elementos do mapa é que é o pulo do gato. Uhum. Dentro da astrologia, antigamente tinha algumas linhas que eram mais kármicas, então traziam às vezes o peso do seu destino. Nessas visões mais contemporâneas, inclusive nessa era da comunicação não violenta, a gente tenta não transmitir medo, ansiedade, não fazer a pessoa às vezes se deprimir em relação a alguma característica que ela tem no seu mapa. Então, justamente a forma como a gente vai tratar esse arquétipo tem que ser muito afetiva. Tem que Sim. ser muito positiva, tem que fazer a pessoa se empoderar, ela ficar feliz, né, assim, realizado, percebendo Em tudo saber, aquilo que né? ela é. Sim. É, É mais humanizado, né? Uma coisa assim, não é só você ver exato, o negocinho ali, é uma pessoa contando pra você, né? Uma pessoa que entende, exato. lendo e falando de um jeito que deixa a pessoa mais confiante também, né? Exato, porque essa é a função do você se conhecer. Não é você falar, não, eu sou desse signo, eu sou péssimo, eu nunca vou dar certo porque eu sou taurina, então eu tenho preguiça, eu só quero comer e dormir. Não é isso. O objetivo é justamente você se fortalecer e Uhum. achar legal, tipo, nossa, que vontade de entender como eu me relaciono, como é que eu faço isso, né? Pra te dar gana de vida e não o oposto. Então, assim. Eu adoro esses sites, eu acho que se você tem curiosidade, vai lá, faz mesmo, começa a ler, começa a se interessar, porque essa curiosidade é maravilhosa e ela só vai te trazer coisas boas, porque ela vai sempre te colocar no caminho de estar em contato com o seu autoconhecimento, que é o mais Uhum. importante do trabalho da astrologia. A gente não consegue dar conta do mapa inteiro numa sessão de leitura que demora aí de 1 a 2 horas. Uhum. Então, você se apropriar do seu mapa é muito legal. Então, Sim. começa pela internet. Um dia acha alguém que gosta de astrologia, começa a conversar. Um dia fica curioso, pega um astrólogo e faz uma leitura decente. Aí no próximo ano vai ter o seu aniversário, tem um mapa de evolução solar, que é anual, que dá para fazer todo ano. Vai atrás disso também para saber dentro da sua vida inteira o que naquele ano está aberto para você viver e o que você pode aproveitar. Então, assim, tem um monte de instrumentos. Você está começando uma relação com alguém, você quer muito que dê certo, faz um mapa de sinastria para Ai, ver como eu é que é a relação amo, dessas eu amo. pessoas. Então, tipo, tem muitos instrumentos, mas eu brinco que a astrologia, ela é uma Sim. desculpa pra gente se conhecer e pra gente se trabalhar. Eu também, Então, eu vejo vai assim fundo. também. Eu vejo assim também. Toda vez que eu ia pesquisar alguma coisa, assim, era sempre com interesse de me conhecer melhor, né? Eu sou Aham, aham. muito nessa vibe, assim, também. Bom, É, mas deixa eu voltar para a explicação do ascendente. Por que o ascendente não muda durante a Ah, vida? beleza. Isso. Que faltou. Então, justamente, o ascendente, ele não muda durante a vida, porque justamente, né, assim, a gente tem só um mapa, e esse mapa vai ser o nosso mapa da vida inteira. Mas o que acontece é que quando a gente vai amadurecendo durante a vida, a gente acaba entendendo como lidar melhor com os Uhum, outros, né? Como ser mais aceito. E como o ascendente ele é a nossa expressão exterior, a forma que as pessoas enxergam a gente, e o que a gente pode, às vezes, até tirar de bom desse social, é como se a gente entendesse melhor uhum, como se portar socialmente dentro das nossas características, a gente se sente mais confiante e aí a gente fica, a gente vibra mais naquele lugar socialmente. Então é como se uhum, a gente tivesse encontrado um equilíbrio entre o que a gente é em essência e o que a gente está projetando para fora. E aí a Hum, gente se sente mais ascendente justamente por essa maturidade. Hum. O que se acontece educa. durante
Fala, desculpa. Não, eu vou falar que a gente se educa mesmo, no caso, né? É, Aprende, vê que não adianta ser tão impossível às vezes, você acaba se parecendo mais com seu ascendente, que no caso, o meu e do David ainda deu peixes, o É. nosso ascendente. Nossa, você é o Isso é mesmo signo do possível? ascendente? Isso é possível? Porque, assim, Mari, Vocês ele são é do. gêmeas, amiga? Aham. Eu sempre falei que a gente era gêmeas siamesas, né? Porque além do signo e tal, a gente tem muita coisa parecida, mas muita coisa também é diferente. Mas assim, quando ele falou que o ascendente dele era peixes, eu falei assim, como que é possível? Ele é do primeiro decanato e eu sou do Uhum, segundo decanato. Eu sou do segundo sim, decanato. E aí, tipo exato. assim, qual que é a probabilidade? Ele falou assim, mas é que a gente é do mesmo signo. Só que eu nunca tinha visto que ser do mesmo signo era uma regra que o ascendente também fosse igual, né? Não, É, não é uma regra. Não é é uma uma regra. regra? Não é. O que determina o posicionamento do ascendente é o horário que você nasceu. Então, é Hum, uma sorte. Vocês nasceram no mesmo ano? Não. 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 Então, vocês não nasceram na mesma hora, nem no mesmo ano. Então, vocês não são a mesma pessoa. O que acontece é que se vocês têm Sol, o mesmo ascendente, e vocês nasceram em anos próximos, Sim, eu nasci em É, né, amiga? 92 e ele em 93, né, Bi? É isso. Eu nasci em entendi. 92 e ele em 93. Exato. Então, os planetas geracionais, os planetas que estão mais distantes da Terra, também são os mesmos. Que vai ter o Hum, mesmo Plutão, o mesmo Netuno. E aí, vocês também têm algumas características parecidas por causa disso. sim. Entendeu? A gente sofre as mesmas influências, né? Não é total. Porque além de tudo, tem as casas, que Ah, provavelmente também não é. são as mesmas. Não, Então, eles são mapas únicos, só que tem algumas características que são iguais, por vocês terem essências e formas de tratar o mundo exterior muito parecidas por esse Sol e esse ascendente aí nos mesmos signos. Ah, viu só? Mas você Gente, tava eu tô falando também. passando. Você tava falando também do ascendente sobre tipo assim, no meu caso, ser Sagitário, a forma como eu me expresso, né, e tal, como as pessoas também me veem e tal, tipo, que eu sou aquela pessoa alegre, não sei o que e tal, e o ascendente é uma coisa mais interna, né, é uma coisa É o mais. É contrário. ao contrário, amiga. É o contrário? O ascendente é Isso, como você se parece para as pessoas. isso. E aí O o Sol, Sol no é a caso, essência. é a É a essência. essência. Exato, exato. Porque eu também, eu sinto que eu também sou muito o meu ascendente mesmo. E aí, às vezes eu acho que eu sou mais o meu ascendente do que o meu signo, de fato, que é o Sagitário. Que eu sinto que às vezes eu sou mais pisciano do que sagitariano. Aí eu falo, gente, eu fico muito confuso, assim. É, Mas São duas partes da sua verdade, né? Da sua identidade. Eu sim. acho que existe uma coisa, às vezes, de você entender qual é o caminho que você fica pisciano. Às vezes tem muito Aham. mais a ver com o seu Sagitário do que você consegue perceber, né? As características básicas do Sagitário, existe uma sabedoria, uma vontade de verticalizar conhecimento. Uhum. Então, o pessoal do estereótipo astral, né? Do bullying astral, vai falar que Sagitário é muito festeiro, que Sagitário É. quer viver, quer sair, quer conhecer, quer viajar, e quer mesmo, porque Não é normalmente tem uma fiel e curiosidade, tudo mais. tem uma curiosidade de experienciar o mundo, mas às vezes o jeito que você experimenta o mundo, por causa desse ascendente em peixes, ele pode ser um pouco mais singelo, ele pode ser um pouco mais observador, tá mais preocupado mesmo com ganhar essa densidade que o Sagitário pede do conhecimento. E não É. necessariamente, talvez, esse oba-oba de só ir para o mundo e querer conhecer as coisas de uma forma superficial. O Sagitário não é superficial, e peixes também não. O que acontece mesmo é como você ativa suas características piscianas, já que você é sagitariano. Ah, entendi. Gente, eu passaria a vida todinha falando sobre essas coisas, sabia? Ela tá aqui Eu também! falando, O dia todo, eu passaria o ela dia tá aqui, todinho. ela tá aqui falando, eu tô aqui olhando meu mapa assim de cantinho de olho e falando assim, acho que faz sentido. Vocês estão aí namorando vocês? Eu tô aqui, ó, tô Faço bem aqui, Muito ó. dizer. bom, muito Ô, bom. Mari, uma pergunta. Pra gente que não entende muito o mapa, tem algum ponto que é mais importante para você se dedicar, assim, que você começa a ler? Por exemplo, entrei lá no Astrolink, aí saem algumas informações. Eu devo me preocupar mais com a Vênus, com o Sol, com. Ai, meu Deus. Com o planeta, alguma coisa assim? Ou não, eu tenho que parar e tentar olhar tudo e entender tudo. Então, entender tudo é aquilo que eu estava falando. Cada signo tem uma gama de arquétipos dentro dele, de significados, de símbolos muito grandes. Então, dar conta de tudo você não vai dar. Sim. Eu acabei de apresentar essa informação aí, que para muita gente é muito nova, que é você tem todos os signos do seu mapa. Então, Uhum. realmente é muita coisa.
São 12 signos, são muitos planetas, são muitas casas, são os É. aspectos. Então, é realmente muita coisa para dar conta. Então, na intenção de não ficar esse clima de ansiedade, calma e vamos sim escolher algumas coisas. O sol, que é a essência, é muito importante, Sim. porque ele é a base de você. Então, entender muito bem o que significa o seu signo é o mais importante, qual é o posicionamento do seu sol. Mas aí não só o signo, também entender qual é a casa que está o seu sol. Porque a casa que está o seu sol também vai dizer os assuntos que estão próximos da sua essência. Aí isso eu já nem sei, nem vi onde é que tá minha casa Nossa. aqui, gente. No meu exemplo que eu tava falando, se é um sagitariano de casa 7, por exemplo, é uma pessoa que gosta de experienciar o mundo, que gosta de viajar, que gosta de ver as possibilidades, que gosta de aprender, que gosta de saber, mas também tem próximo da sua essência os assuntos de criar conexões bilaterais. Relacionamentos longos, ou namoros longos, casamentos, Gente, ou sociedades saí da gravação. profissionais. Sim. Eu nem Tchau, sei se você tem gente. casa 7. Obrigado. Gabaritou ela todinha. Ela tá me lendo aqui, eu não tô achando interessante. Você Ela tem tá... na casa, o seu sol é na Eu não casa sei, 7? eu tô tentando descobrir onde é que tá meu sol aqui, minha casa. Eu não sei. É esse número Mas- que fica. Acho que é esse número, amiga, que fica aqui do lado, não é? Sol, É o aos- signo. O meu tá Tem que escrito ver Sol aos 4 aonde. graus. Então, exatamente. Se você ver o resuminho, talvez apareça as 4, né? Qual é a angulação que tá de qual signo. Ou Gente, você eu sou tão procura na burra. imagem da bola aonde tá cortando a cúspide, que é a linha de início da casa. Mona, É a linha mais pra esquerda. se você Tô avisar fazendo na hora que tá na tutorial. minha cabeça aqui, impossível conseguir ler isso. Não tem Bom, como. mas procura lá no. Já que vocês foram no Astrolink, procura lá no Astrolink em qual casa tá o seu sol. No Provavelmente Astrolink ele vai já aparecer. Vai Tá. dar o resuminho, vai dar o resuminho. É, só você procurar o símbolo lá. Isso. Tá. Sol E se ao alguém 01 quiser- de Sagitário, é isso? Exatamente. Só que aí é o seu sol ou é o seu ascendente? Não, aqui tá Sol 01 de Sol, Sagitário tá, mesmo. tá, Isso, o primeiro tá, decanato. É beleza. isso que é a Exatamente. posição? Isso. Eu tenho um Ah. resuminho no meu Instagram de quais são os assuntos das casas, se vocês quiserem olhar depois, quando Ai, vocês eu quero. descobrirem Ai, quais são as vou casas de vocês. Se quiser, Fica me manda no- também o mapa que eu Ótimo. falo qual é o. Amanhã é outra pessoa que acorda, meu amor. Você vai ver, você é outra pelo- pessoa daqui pra amanhã. Só pela mandala você consegue já ler assim? Na Esse é o hora? trabalho. Esse é o trabalho. Ai! Esse é o trabalho. Ler essa imagem e trazer esses insights para as pessoas que podem ajudar elas a navegar a vida Sim, delas super de uma forma passada. mais leve, mais feliz. É muito Você quer- legal, amiga. É muito legal. Você quer mandar pra ela, Bê, pra ela dar uma olhada? Só mandar? Agora, Gente, eu não sei nem onde é que tá Ó. essa mandala aqui, socorro. a mandala é a bola. Tem a Você tira bola? um print dela e manda. É isso aqui? Dá pra Não focar? Tá consigo. Eu acho que tá- focando? Ah, isso, é essa isso. mesmo. É exatamente isso. Acho é que a tá bem, o mandala. que tá bem no começo, né? Gente, como é que Isso. você vai ler isso aqui, esse monte de risca, meu Deus? Exato. É confuso mesmo. Se Ela vai vocês falar virem um mapa X. de sinastria, então vocês choram. Porque aí Ai, eu fiz 2 mapas ao mesmo tempo. Meu Meu Deus, ela vai falar X, esquece. Vida é melhor você parar. Deixa pra lá. Não Eu faz preciso nada. fazer esse daí. Esse mapa de sinastria eu preciso fazer, que é aquele do casal, né? De Isso. compatibilidade. Ah, então. Eu preciso Exato, fazer. exato. Porque eu sou ariana, tô namorando escorpiano e dá uns Olha. retetezinho. Preciso saber. É, Mas eu posso babado. contar. A gente estava na pergunta quais são os pontos importantes. Mas depois que isso, eu os falar melhores dos pontos que a gente importantes, possa falar. Eu falo o que a gente precisa olhar quando a gente está se relacionando a alguém, que não é o sol, tá? Eu vou contar um spoiler, não é o sol. Não é o sol. Olha. A coisa mais importante para ver no mapa do crush não é o signo, é o ascendente. É o quê? ascendente. Eu falo ascendente porque é o mais fácil da gente descobrir. Ai, meu Porque Deus. não dá pra saber o que você tem na sua casa 7, que é a Dá informação que a sim. gente quer. Ah, você que Só já tá precisa mais fazer o mapa, há um né? tempo, né, Tem Bê? que fazer o mapa inteiro, exato. É. O ascendente é mais Ah. fácil do tipo, ai, qual é o seu signo? Aí se a pessoa fala rápido, você fala, beleza, ela gosta de astrologia. E o ascendente? Aí quando você descobre o ascendente, você consegue fazer os cálculos aí todos. Uhum. Na verdade, a nossa casa 7, que é essa casa que eu falei das parcerias, dos namoros, dos casamentos e das sociedades profissionais, é justamente a casa oposta ao ascendente. Então, aquilo que a gente exporta para o mundo, da nossa personalidade, é o oposto daquilo que a gente quer receber da pessoa que está com a gente. Faz sentido?
É. Então, quando o signo oposto e complementar ao ascendente da pessoa é o que ela tá procurando num relacionamento. Aí, mais importante do que você saber o ascendente e, portanto, a casa 7 da pessoa, o que ela tá procurando no relacionamento, é você saber o que você tem na sua casa 7 pra saber se aquela pessoa tem a ver com a sua casa Compatível 7. com Se é o que você. você tá procurando, ela tem, né? Se ela tem aquilo que você tá procurando Exato. também, né? Exato. Às vezes a Olha. gente fica nessa de que a gente tá nesse lugar em que a gente quer o outro. E a gente fica vendo as características do outro. E às vezes a gente esquece de pensar o que a gente quer e o que a gente precisa pra esse relacionamento. Sim, Aí sim. as pessoas, às vezes, é toda errada pra gente e a gente fica insistindo no traste. Olha. Será Olha, que o Bê. Kleber é todo Conta. errado pra mim? Então me passa. Não é, Bê, porque vocês já estão há um tempo aí juntas, né? Você que é Eu toda acho que errada já pra ele, você. amiga. Por Amiga, que você não não inverte a aceito. pergunta? Você Não que é toda aceito. errada pra Porque eu ele. tenho medo da resposta. Eu vou responder pra você. É isso. Não Pronto. não perder pra você. Então respondi. Ô, Mari, vamos lá. Ah, A gente tava conversando sobre quais eram os pontos mais importantes que a gente precisava identificar quando a gente for isso. começar a ler um mapa. Aí você falou que é o Sol. Aí a gente Exato. já inseriu outro assunto sobre A relacionamento. gente, a Quais, gente quais fez um são as parênteses. partezinhas? Isso. A gente fez um parêntesezinho. Que é Enorme. muito importante também, né? No Muito final é importante. para isso que a gente quer. Exato. Exato. Bom, o Sol, então, é o principal ponto que você tem que olhar no seu mapa. Eu buscaria também o ascendente para você justamente saber qual que é essa outra metade da sua laranja de identidade. Então, qual que é essa outra parte da sua identidade. E lembrando, não só o signo em que está o seu ascendente, mas a casa também é muito legal saber para entender quais são Tá. os temas do seu Eu ascendente. anotando Então, tudo aqui. por exemplo, se você tem um ascendente em Capricórnio, às vezes você é escorpiano, que é uma pessoa super diferentona, que gosta de fazer coisas que não são o padrão da sociedade. Só que você tem um ascendente em Capricórnio, que é um signo que fala de estrutura, de Uhum. previsibilidade, de tradição. Então, aquele escorpiano pode ter uma imagem externa mega tradicional. Sim. Gosta de se Sim. vestir num formato, aquilo que todo mundo está usando, não gosta de causar aquela uma Uhum. primeira impressão que choque. Sim. Mas talvez o escorpiano quisesse. No fundo, às vezes ele tenta dar uma chocada. Mas a imagem parece uma coisa mais condizente com as estruturas. Provavelmente é justamente esse choque aí entre o signo e o ascendente. E o Então é legal ascendente. saber, além do assunto do signo, qual que é a casa, né? A casa do Entendi. ascendente, no caso, sempre vai ser a casa 1. A Hum. casa do ascendente é sempre a casa 1. Ah, O que casa você dos. precisa entender que a casa 1 é a mesma coisa, tá? Então a gente estava falando do Sol, onde é a casa e onde é o signo que ele tá. O ascendente, inevitavelmente, vai ser na casa 1. Porque a casa 1 é o que demarca o ascendente. Mas essa casa 1, então, ela vai mostrar como que você vai mostrar a sua verdadeira face para a sociedade e como você pode, então, aprender a receber o melhor dos outros. Porque às vezes, sabendo que você provoca uma coisa na outra pessoa, ela naturalmente vai te trazer uma reação comum aí. E às vezes a gente fala, tipo, ai, por que as pessoas me veem dessa forma? Às vezes você aprende a administrar isso bem. Depois dos 30 Gente. anos, tem uma maior chance de você saber dominar isso melhor. Sim. E assim, já que você tá falando de escorpião, né? Escorpião com ascendente leão, assim, o que quer Entendi. dizer? Foi um ouvinte aqui que soprou, não sei. Aham, um ouvinte, você é médium, ouvinte médium. Isso, um ouvinte aqui, ó, desceu aqui. Então, os dois signos são signos que falam de uma firmeza de opiniões, de uma visão de mundo. Então, uma pessoa com uma personalidade forte, no Nossa, sentido você tá de falando dele. que sabe amiga. o que quer, o que sente e tudo mais. Talvez o ascendente em Leão possa fazer a pessoa parecer mais inflexível do que ela é de verdade. Porque quem é escorpiano normalmente gosta de viver as coisas com muita profundidade, com muita intensidade, mas tem uma vontade de se transformar o tempo todo. Talvez o ascendente em Leão possa levar você às vezes a achar que ele não tá afim de conversar, ou que não tá afim de mudar o posicionamento dele, mas na verdade às vezes ele só precisa que você prove que aquilo é essencial, que aquilo é importante, Desenho. para ele na hora pra trocar. Desenhar com carinho, faz um Sim. desenho corporal. É difícil. Você tá vendo aqui, ó. Ela tá Toda arrepiada. Toda arrepiada. Arrependida, toda arrependida. Arrepiada que você tá falando do Kleber, gente. Kleber, vem aqui. Ela tá falando de você. É isso.
Tô É isso. passado, gente. Ai, Passado, é. gente. Ai, Bora. veio. Fala, amiga. Amiga, você tinha Eu uma ia. pergunta que você estava perguntando, Eu ia Exato. falar falando quando isso, achei caiu a que ia ligação. Eu ia É. falar bem na hora que caiu a ligação, menina. É que a Cleita tava falando daquele negócio do acidente, do ascendente lá, que a gente vira ele, que é balela. Isso Uhum. daí é a mesma coisa que o pessoal fala de retorno de Saturno ou não? É outra coisa? É, tá tudo conectado, né? Mas é outra coisa. É outra coisa. Ah, O retorno de Saturno é porque lembra que eu falei que o nosso mapa é uma foto do céu no momento que você aham. nasceu. Só que depois que a gente nasce, o mapa continua aí se mexendo e vivendo. Então, o retorno de Saturno é que, inevitavelmente, depois ali de mais ou menos 29 anos, a gente começa a passar por esse momento em que o nosso Saturno passa por cima do nosso Saturno natal, da onde ele estava quando Hum, a gente nasceu. E aí é Nasceu. como se a gente iniciasse um novo ciclo na nossa vida, que tem aí mais ou menos 30 anos. Então, 2 anos antes de você fazer 30 anos, 2 anos depois de você fazer 30 anos, você ainda está sentindo os efeitos dessa mudança de estrutura de vida. Por quê? Porque Saturno é o planeta da estrutura, da base, da sedimentação ali da nossa existência. Então, é justamente quando tem uma mexida aí nessa base. Provavelmente o que te regeu nos primeiros 30 anos não é o mesmo que vai reger nos próximos 30 até você fazer 60 anos. gente. Eu Tá passei bom, por um querido? retorno, é babadeiro. É, então, Passaram? então, eu tô passando agora, né? Dia 26 de março, fiz Ai, 29 aninhos, aí eu tô um pouco preocupado, né? Falei, exato. Eu acho que não precisa ter medo, né? O retorno de Saturno, ele é um processo que algumas vezes, se você já tá nessa onda de se entender, de olhar para dentro, de descobrir coisas sobre você, de questionar algumas coisas de uma forma saudável, o processo ele vai acontecendo de forma natural. O problema é quando você tá tipo assim, não quero falar, não quero ouvir, não quero viver e de repente ele vem e te joga do precipício. você vai ouvir sim, né? Vai mudar a vida, assim. Então é justamente você se abrir para essa possibilidade de mudança. Acho que esse que é o maior, assim, maior valor de Saturno, é você perceber que talvez aquelas verdades ou aqueles sonhos, aquela coisa que você construiu, ela pode estar de uma outra forma agora, porque a gente está em constante mudança. E aí se abrir para esse processo mesmo. Viu, querida? Falei que tinha a ver, querida. Tô boa hoje de Mais ou menos, astrologia. né, amiga? Mais ou menos. Ô, Mari, vem aqui. Destrói um outro mito, por favor, sobre Ah, inferno astral. Por favor, disserte. É. de 7 sou inferno astral, Dis- muito bom. Disserte sobre inferno astral, por Porque o favor. aniversário do Hiroshi foi agora domingo. Inclusive, né, meninas? Vocês deram Ah, parabéns pra ela lá no Instagram parabéns! dela. Então, gente, eu aceito recebidinhos, tá? Qualquer coisa pode mandar. Foi aniversário Muito dela. E aí bom. eu não sei se ele passou por essa coisa que dizem que é inferno astral e tal. Eu acho que existe, às vezes eu fico muito tenebroso antes do meu aniversário. E aí dizem que no dia do aniversário acaba, né? Isso existe mesmo, Mari? Então, o que que acontece? Agora eu vou falar outra coisa que talvez vocês fiquem um pouco espantados. Você não faz aniversário todo ano no mesmo dia, na mesma hora. Oh, Não, peraí, que Ah. aí eu não entendi. como assim? Lembra que eu tava falando que o nosso calendário gregoriano, na verdade, ele nem é muito exato? Aham. Justamente, o Sol, ele demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta. Sim. Por isso que a gente Hum, tem ano bissexto, justamente hum. para corrigir essa decisão arbitrária de, né, definir o ano como 364 dias. Então, às vezes você não faz aniversário no mesmo dia que você Ah, nasceu, entendeu? O seu sol passou por cima do seu sol natal num dia diferente. Então você pode ter feito aniversário um dia antes, um dia depois. é uma coisa meio que Pode ter. simbólica, né? Uma coisa meio que simbólica. Exato, é mais pra gente. Então, às vezes é até legal você perceber que quando chega o seu aniversário, às vezes você já antecipou algumas coisas e já sentiu uma mudança drástica no dia anterior, Sim. por exemplo. É possível, é possível. Mas aí o que a gente estava falando sobre a questão aí do especificamente. Você falou que você fez aniversário. Você fez aniversário domingo? Domingo, 26/3. 26/3? Aham. Ah, tá, foi esse domingo, beleza, achei que tinha sido outro. Aí eu falei, talvez Não. você não seja ariano. Mas é porque justamente Ares entrou, o Sol entrou em Ares Polêmica. na segunda, mas não Aham. nessa semana, da outra, eu Dá já tô pra perdida passar. no tempo. Exato, exato. Foi pã, né? Tem uma tela azul aqui, eu De repente a gente Meu descobre Deus, que ela meu não é Deus. ariana. Cara, mas acontece muito, sabia? A É, pessoa tem passa muito a vida isso. inteira achando que é um signo e é outro.
Meu namorado Gente. mesmo, ele é da transição, ele é touro com Áries, assim, ele tinha esse Ai, problema ele de faz dia 20 de abril? ascendente. Aham, Meu irmão faz dia 20 de abril também. A gente fica com esse negócio. também. A Aí nós gente nunca sabemos sabe se se ele ele é é ariano, touro. se ele é touro, o que que ele é. Ele é os dois, essa é a verdade. Mas a gente pode dizer tecnicamente o que ele é, olhando para o mapa dele, que aí com Uhum. certeza a gente vai ter ali a angulação certinha de qual é o signo. Mas quem nasce em transição normalmente tem as características dos dois, então sem problema algum. Olha, Bom, mas sai qual com que era a bônus de ter pergunta? dois signos ainda. Pra você ver. É sobre a coisa do inferno astral. Existe o Isso, inferno inferno astral? astral. Então, o que a gente chama de inferno astral é você estar na energia antes de começar o seu novo ciclo. Sim, Então, lembra que eu estava explicando que no mapa de evolução solar, que a gente consegue fazer todo ano no nosso aniversário para ver dentro da nossa vida inteira o sim. que é a missão daquele ano especificamente, né? O que a gente tem aberto naquele ano? Justamente, quando você está chegando próximo do seu aniversário, um mês antes, você está ali no balanço geral do eu fiz ou não fiz o que eu tinha que fazer. Dei conta ou Sim, não dei? Então sim. existe às vezes Spoiler, uma não dei, né? pressão. Às vezes não. Tá. Mas é mais às vezes também de você conseguir se libertar daquela projeção que você tinha feito em relação àquele ano e tudo que você queria construir naquele ano, né? Às vezes você criou uma expectativa que você ia fazer 10 coisas e na verdade você não ia conseguir nunca fazer essas 10 coisas. Mas o Sim. passo que você deu em direção a essas 10 coisas já foi muito importante. Então é também você nesse mês anterior conseguir ter esse momento de revisão interna para se perdoar o que precisa perdoar, acolher o que precisa acolher, reconhecer o que precisa reconhecer, para abrir esse novo ciclo sem culpa, sabe? Sem peso, sem carregar coisa que não é sua. Uhum. É, é, Entendi. eu, Então, assim, ele existe, só que não chamaria desse nome. é, Tipo, A Inferno gente Astral chama seria o de popular. inferno astral que é o que a gente entende, né? é, Aham, Porque é o nome que ficou comum. É só você ainda não tá na energia que seria a sua. O lugar que você se entendi. sente confortável porque ainda não chegou no É. seu signo. Mas é muito engraçado como normalmente pessoas do signo anterior, e dependendo, por exemplo, se eu tenho Vênus, eu, Mariana, tenho Vênus em Áries. Então, pra mim, eu não consigo me relacionar com alguém de peixes. Desculpa, viu, galera? Que tem Tá olha, peixes tudo forte bem, no tá tudo mapa. bem. Não tô falando relacionar amizade, tá tudo Aham, certo. Mas assim, sim, se eu encontro amorosamente. com alguém que tem peixes muito forte no mapa, provavelmente aquilo não vai me atrair. Porque justamente a energia que eu quero pra relação, né, que eu quero sentir a minha afetividade, que eu valorizo, é uma energia de Áries. Então a energia de peixes não é aquilo ainda, pra mim. Então a ah, gente chama de inferno amoroso, a gente chama de inferno de compromisso, a gente chama de inferno de trabalho o signo anterior ao que você tem naquela posição. Faz sentido? Sim, faz. faz. Entendi. E Faz Gente. sentido. eu já vi gente perguntando, não, não, olha, isso é até polêmico. Já vi em entrevistas me perguntando qual que era o meu signo, que dependendo do meu signo, Ai, que Não era ia horror! existir. babado. É, eu já vi em vaga de emprego, acho que até Cleiton também já viu, ai, o signo tem que ser Sim. tal signo, né? Jura. E Mas aí você defende falando, eu não sou, sei lá, virginiano, mas eu tenho virgem na casa 6 que é a casa do trabalho. Então vai dar tudo certo, porque eu tenho essa energia assim no meu mapa e ela tá posicionada aqui. ela tá aqui, ó, eu posso provar. Exato. Aqui, ó, documento. É o currículo e o mapa, um do lado E o do mapa outro. Sim, astral, né? Já pensou? Moderno, ter que trabalhar assim agora. E estou preocupada, eu tenho peixes na casa 6. É que você, para o trabalho, precisa se conectar com o que você está fazendo e provavelmente tem uma missão aí de ajudar as pessoas, porque peixes é o signo da empatia. Então, essa coisa aqui de se comunicar, de passar informação para os outros, tudo a ver. já Gente, eu tem a tô ver com passado. você. Tem muito a ver, porque inclusive o feedback. Gente, eu vou abrir meu coração, que o feedback dessa semana foi do meu chefe. Ele falou pra mim, Cleiton, você precisa. Cleiton, meu nome é Cleiton também, né? Hiroshi, você precisa falar mais não pras pessoas. As pessoas estão falando, pedindo coisa pra você. Você tá fazendo coisa que não é sua. Eu falo não Olha pras lá, pessoas. ó. É a Gente, cara eu de tô peixes. Viu, passado. É a cara querido? Tô de muito passado. peixes. É a Muito cara de peixe passado. na casa 6, mas justamente talvez ele não deva pedir isso de você, porque para você é mais difícil, mas é uma coisa que sim, você pode trabalhar no seu mapa, porque para quem tem peixes na casa 6 existe uma coisa de se doar,
e observar mais e ter uma atitude às vezes até mais passiva para deixar as outras pessoas brilharem no trabalho, mas aí entenda onde está a sua força, que é justamente ajudar, é trabalhar em equipe, é saber convergir ali nas ideias, é apoiar, é essa coisa de às vezes perceber as energias do que está acontecendo para além das coisas materiais. Então você tem o seu valor e aí você pode se colocar dentro do seu valor e às vezes não tentando se sentir mal pelas características que você tem que te fazem ser um pouco mais afetivo do que ele gostaria, né? Aí já é a projeção dele. Ele tem Sim. você nessa equipe, não outra pessoa. Olha. E você falou também, Mari, sobre não se relacionar, né, com peixes, né? Pessoas que têm. É Peixe, menos comum. é menos comum, eu me né? relacionar com pessoas de peixe. Então eu posso ter bode de alguns signos que eu já me relacionei e que não deram Pode. certo. Ah, então. Porque. Você pode ter bode, mas não existe regra no sentido, Ah, nossa, não tem nada pra aprender com essa pessoa. Claro que tem. Todo mundo, as pessoas entram na nossa vida pra gente aprender com elas. Inclusive essa pessoa da casa 7 que eu falei, a pessoa do sim. relacionamento que vai trazer energias que pra gente não é tão fácil colocar pra fora, é pra gente observar essa pessoa e efetivamente fazer um espelho. Como que eu posso Sim, aprender a ser mais assim com essa pessoa, sim. né? E Eu, aí vai da sua aceitação aí de lidar com essa Eu pessoa ou penso não muito naquele nisso. É momento. porque eu meio que correlaciono, sabe? As pessoas que, por exemplo, são de Sagitário, eu já meio que faço um espelhamento de todas elas, as que são de Áries e tal. Eu vou cruzando as características e eu já falo, essas pessoas são mais assim, a Ariana é mais assim e tal. Uhum. E aí, os que eu me relacionei, eu meio que falo assim, acho que, por exemplo, sei lá, aquariano. Aquariano tem isso, aquilo, acho que aquariano não vou me dar, eu não vou me dar bem. Mas eu não sei exatamente quais signos que não se dão bem com Sagitário, por exemplo, em questão de relacionamento afetivo e de amizade. Se existe, né? Tipo assim, os que não dão certo. Às vezes, sei lá, Uhum. signos que são opostos, não sei. Mas eu tenho essa coisa assim, eu falo, Entendi. esse signo aqui, acho que não deu certo. Tem essa coisa? Então, o que existe na astrologia é um conceito muito interessante que ele vem até de Jung, sabe? Jung é um dos pais da psicanálise, Uhum. junto com Freud. Ah, sei. E Jung, ele fala justamente sobre luz e sombra. E aí Uhum. esse conceito foi trazido para o Brasil por uma astróloga das antigaças, a Dona Emi. Ela é mestra e formou toda uma geração de astrólogos, em particular de uma astróloga muito famosa atualmente, que é a Cláudia Lisboa. Então, ela propaga esse assunto da astrologia luz e sombra, mas esse conceito é muito interessante justamente porque é assim, se lá no portal do seu nascimento o sol brilhou as características de um signo para você, ele cria uma sombra no signo oposto complementar ao seu. Hum, Essa sombra é justamente o que a gente precisa desenvolver dentro da gente para garantir que a gente vai ficar nas altas sintonias do nosso signo e não cair nas baixas. Todos os signos têm sintonias altas e baixas. Qual que é a baixa sintonia? Eu já falei a boa sintonia, né? A alta sintonia do Sagitário, que é você querer profundizar conhecimento, você gostar de conhecer o mundo, experienciar as coisas, ser um grande mestre, um grande professor, você ter essa predisposição para curtir as possibilidades, para entender todas as oportunidades, saber fazer network, saber falar várias línguas. Então tem um monte de coisa boa em Sagitário. A baixa sintonia do Sagitário, por exemplo, é você, às vezes, dentro da sua experiência, solidificar um conhecimento como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E uhum. aí você fica meio fanático por um assunto, Tchau, gente. fanático por uma opinião. Tchau, Isso gente. sou eu, tchau. Obrigada. Ela Obrigada, tá amiga. te Foi lendo. ótimo. Ela tá te lendo, amiga. Gente, é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Não precisa falar nada. Então o que a gente faz para não cair nas baixas sintonias de Sagitário e ficar nas altas? A gente olha para nossa sombra, desenvolve a sombra para garantir que a gente vai ter algum equilíbrio dentro da gente. Então é importante sim olhar para o signo oposto ao nosso. E isso Uhum. pode ser através das relações, isso pode ser através do seu chefe, né, se o seu chefe for ariano. Ei, 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 ei. Viu só? Mas justamente é você entender como que você pode espelhar as características dessa pessoa, trazer para você aquilo que vai te trazer um pouquinho mais de equilíbrio para suas próprias Sim. características. A gente às vezes tá fadada a encontrar pessoas dessas características, talvez sim, mas não é só
vem aqui do meu lado e eu vou aprender tudo com você. Vai observando, cara. E isso Sim, vai entrando em você conforme o tempo vai passando, tá? Tudo bem, sabe? E não sim. precisa fugir. Você viu que alguém do signo oposto foge? Não, não é isso. É justamente o contrário, sabe? O signo oposto a Sagitário é Gêmeos, que justamente vai falar sobre a leveza. É o signo mais leve do zodíaco. Ele é o signo curioso, ele fala de você ter conhecimentos, aquilo que eu estava falando sobre astrologia, que você reúne pedaços de conhecimentos de várias partes. Sim, Gêmeos é múltiplo, então ele bebe de várias fontes. sim. Quando o Sagitário entra em ação, às vezes ele fica fanático em aprofundar um assunto e apenas um assunto e vai até o fim da vida naquele assunto. Então, esse Sagitário vai dar essa leveza, um pouquinho dessa superficialidade que é gostosa de Gêmeos. Sim, já me relacionei 2 vezes com gêmeos, é mais ou menos isso mesmo. Traz É um mais... equilíbriozinho. Exato. Traz. Uma dúvida assim sobre um signo, que eu tenho uma amiga que ela é canceriana. Canceriano gosta de sofrer, Mari? Olha o bullying astral. E a Lua hoje, por um acaso, está em Câncer. Olha! Exato. Câncer, o arquétipo de Câncer, ele tem muitos significados, mas o Câncer ele é regido pela Lua, Uhum. que é o nosso planeta. Quando alguém fala assim, aquela pessoa é lunática, o que a gente está falando? Que aquela pessoa muda de emoções conforme as mudanças da Lua. Uma Hum. pessoa que varia emocionalmente. Eu ia falar que ela é Então, doida. Exato. Sim, pra mim, lógica doida. Mas o que quer dizer que a pessoa doida, na verdade, sente tudo com muita flexibilidade. Então acorda de um jeito, na hora do almoço tá de outro, à noite tá de outro. E tá tudo bem ser assim, porque é uma pessoa Ele conhece Atleta. a amiga dela. Sim, sim, São é assim pessoas mesmo. atletas das emoções. São pessoas que sentem muito, percebem, têm uma intuição, que já sabe o que o outro tá sentindo antes mesmo do outro sentir. E é uma pessoa que gosta muito de sentir também. Então, quando a pessoa fala, gosta de sofrer? Não, não gosta de sofrer, mas é que tem uma antena ligada para a questão das A emoções. sofrimento. Isso já é da pessoa. É que tem uma outra parte do arquétipo também de câncer, que fala muito da memória. Câncer tem uma memória muito forte. Eu me lembro como eu me senti naquele momento em que eu senti aquela coisa. Um beijo, amiga. É pra você esse episódio, essa filha da puta, você vai ouvir. Nossa, eu não sei quem é, mas eu tenho um outro amigo, vocês conhecem, que estudou comigo. Ele é exatamente assim, ele lembra de tudo. É, Tudo. Exato. Você fala assim, nossa, você lembra aquele dia em 2003, não sei o quê? Eu falo, não lembro, eu não sei o que eu comi hoje de manhã. Ele lembra. é um signo de muita Exato, propriedade exato. mesmo. Diz tudo com muita propriedade. Você sente, você consegue perceber o que aquela pessoa tá Que te você falando, tá sabe? errada. Sim, Que você não lembrou certo. é desse Então, jeito. Te faz de mas qualquer forma entender. mas o câncer, nas baixas sintonias, por lembrar as emoções de forma muito intensa, mesmo que aquilo tenha acontecido há muito tempo, às vezes pode ficar uma certa mágoa de algum sentimento que viveu e revive numa situação presente. Uhum. Mas isso é a baixa sintonia do signo. Os cancerianos são pessoas muito nutridoras. Eles estão aqui para acolher. Eles querem. Dentro dos signos de água, câncer é água potável, é água que a gente bebe, está conectado com o signo da mãe, então está conectado com nutrir o outro, entendeu? Fazer bem para o outro. Então é só focar e estimular os lindo. cancerianos em volta de você a viverem essa missãozinha que eles têm mesmo de nutrir os outros, sem esquecer de se nutrir, viu, cancerianos? Não se esqueçam de se nutrir antes de tudo. Não pode Se dar nutre, vida, Se se nutre, nutre. vida. Você sabe, nutre. vida, que você precisa se Exato. nutrir desse Isso. jeito. Ô, Mari, me diz aqui Fala. uma coisa. Em relacionamentos de amizade, existe algum signo que não se daria com o outro? Acontece isso ou não? Tem essa baixa da energia ou não? Tipo, pra amizade, qualquer signo consegue se conectar de alguma forma ali, sabendo intermediar. Eu acho que Áries e Sagitário é difícil. Olha a pessoa sabe. Que mentira, Como amiga. assim? É uma Essa relação coisa- puramente complicado. profissional. Profissional. Mentira. Eu falo nos episódios, é um contrato que a gente assinou que eu não sou obrigada a cumprir. Olha, quase Que 100 mentira. episódios esse gay tá falando que existe. Olha. A gente é super amorzinho aí, o David. Se não fosse pela gente, aí você teria um problema, querida. Mas você não Ah. tem, você dá ótimo a sua relação. Ai, ai.
Bom, via de regra dá pra se relacionar com qualquer tipo de signo, aquilo que eu falei. Eu tenho uma tendência a ter melhores amigos do signo do meu oposto e complementar, como a gente falou, eu sou taurina, então tenho uma tendência a ter melhores amigas, melhores amigos de escorpião e signos Olha. de água, no geral. Mas existe aquilo que eu falei do inferninho astral da amizade, que seria aquele signo anterior ao que você tem em posicionamentos de amizade. Então, Sim. dependendo do signo que você tem na casa 11, que são os clubes e os grupos de amigos que a gente integra na vida, o signo anterior talvez seja mais difícil para você. Fui É. muito direta e falei Sim. astrologuês. Faz um pouquinho de sentido aí. Uhum. Mas a sua amizade eu acho bem difícil. Eu não consegui ter amizade com algum signo. Acho que é mais um relacionamento mesmo. Eu me preocupo mais. Acho que é mais difícil para relacionamentos mesmo. Mas Sagitário gosta de se relacionar com todo mundo, vai ser É. super fácil mesmo. Sagitariano, né, vidas? É isso. A gente é assim mesmo, não tem jeito. Gente, o Mário, eu vou jogar aqui uma perguntinha. Qual que é o melhor signo para sexo? Olha isso! Rasguei, eu tava Gente, ela é da Calma. igreja, ela é de Deus, Pelo para, amor- Cleita! gente, Meu todo mundo quer Deus. saber. É escorpiana. Aí ela vai falar assim: olha o Eu bullying lembrei. astral. Nem Eu sempre, lembrei. nem sempre. Eu lembrei de uma vez que eu tava lendo o mapa em casa, né, porque as minhas leituras são online. E aí eu comecei a falar com uma cliente sobre o lado sexual dela. E no caso, ela tinha um posicionamento que favorecia muito ela ter um relacionamento sexual, desenvolver um relacionamento sexual com escorpianos. E meu namorado tava passando nessa hora. Oh, meu Deus! E ele, tipo, E aí eu tava falando que para taurinos, né, ter essa experiência, porque são touro e escorpião são signos de um mesmo eixo. Touro é o oposto de escorpião, escorpião é o oposto de touro. Então, e escorpião é o signo que a gente relaciona com as coisas mais tabu. Ele é dos signos de água, ele é o signo do pântano. Então ele fala das coisas que essencialmente fazem sentido. Então não tá aí pra ordem da sociedade, o que é certo, o que tá errado, nada disso importa. Então ele tem uma abertura a viver aqueles assuntos que são mais difíceis, inclusive todo o nosso tabu relacionado ao sexo. Então, sim, os escorpianos têm uma abertura aí maior para o sexo e para desenvolver, mas quanto vai desenvolver, como vai desenvolver, cada um que escolhe. Isso não é mesmo? depende do mapa também, né? Exato, mas eu ri É a porque... Vênus, né? Que a gente é o nosso lado sexual ou não? Então, na verdade, a sexualidade, a gente pode ver uma gama de elementos no mapa. Então, a gente precisa olhar para casa 5, para casa 8, a gente olha para Vênus, para Marte e para Lilith. Ai, gente. Nossa, Tá? muita Deus. coisa. Lilith Coisa, também. Mas a casa 8 é bem legal olhar, eu acho que é um bom lugar Gente. assim, de começo. Minha Vênus, Lilith na é em verdade... Ares, Vênus é em Ares, tem bastante coisa em Ares. Olha! Que bom! Fala de um Arianíssima. querer, porque Ares é o signo do desejo, do querer, do ir atrás do que se quer. Então, Oh! Eu Deixa eu só. fechar aqui a minha câmera, pessoal. fiquei com vergonhinha. Minha Lilith tá em Ares aqui também. Olha! Well. Não. Você falou que tinha bastante escorpião no seu mapa, né, Bi? Minha Vênus é escorpião. O Vênus, gente, fala dos nossos sentimentos duradouros. Lembra que eu tava falando da Lua e de Câncer, Sim. que são ali as emoções mais do dia a dia? Já a Vênus fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos persistentes, duradouros. Aquilo que a gente valoriza e mantém na nossa vida. Então ele fala mais, vamos dizer assim, daquele sentimento, daquela pessoa, daquele desejo que a gente quer manter na nossa vida. Não é tão fugaz, sabe? Sim. Marte tem a ver com o nosso desejo, por isso que a gente olha também. E Lilith fala do nosso desejo ali, das nossas fantasias, das coisas que não são muito conscientes. Trabalha muito mais o inconsciente e aponta no mapa, além dessa parte da relação, para uma fantasia, um desafio que a gente pode ter na nossa vida, sobre a gente mesmo, né? É super interessante olhar para Lilith. É um assunto para um podcast inteiro. Nossa, Gente, então você vai ter que voltar então pra falar só de Lilith. Eu falo. Porque os gays vão ficar Lilith é aqui, super ó, intenso. doidinha. Eu quero que ela fale de Logo eu Lilith. perguntei, que o povo quer saber, minha filha. Ué. Lilith, Quira, o nó do norte e o nó do sul são assuntos bem profundos e são dentro da astrologia contemporânea que a gente estava falando, são assuntos que tem pano para manga aí, porque são menos, vamos dizer assim, menos conhecidos e trazem aí uns desafios muito legais para a gente desvendar.
Ô, Mari, o que seria meio Fale. de céu? Meio de Então, céu. isso que eu falei nó do norte e nó do sul, não é a mesma coisa que meio do céu e fundo do céu, tá, galera? Porque às vezes as pessoas confundem. Meio do céu e fundo do céu são os posicionamentos. Lembra que eu falei que o ascendente é demarcado pelo início da casa 1? Então, o nosso Sim. ascendente é a mesma coisa do que a nossa casa 1. O fundo do céu é a mesma coisa do que a nossa casa 4. E o meio do céu é a mesma coisa que a nossa casa 10. O fundo do céu fala sobre da onde a gente veio. E o meio do céu fala da onde a gente está indo. Da onde é hoje. Para onde a gente está indo. O fundo do céu marca família, ancestralidade, lar, fala da mãe. E o meio do céu fala sobre carreira, reconhecimento social e profissional. Fala também sobre a persona, né, que você quer exportar no mundo. E fala sobre pai. Então, dentro da astrologia, a gente tem a Olha, conexão dessas gente. duas casas com os nossos pais aí. Nossa, eles mas são tem separados. No mapa também. Ora. Divorciados, Well. Quem diria que os pais estariam separados? Eu não acredito. No mapa também, você acredita que eles são separados no mapa? Acredita? Olha que coisa. A vida imita Estranho, o signo, né? A mesmo, família, não a tem mãe jeito. de um lado e o pai do outro. Ora. Exato. Sem pagar pensão, hein? Paga atenção. Sim, mas é muito legal você olhar, justamente para ver questões de família, olhar essas duas casas, porque às vezes a leitura ela fica um pouco mais complexa do que isso, simplesmente, tipo, casa 4 é sua mãe, casa 10 é seu pai. Às vezes tem, inclusive, pessoas que representam arquétipos diferentes, né? Dependendo do mapa do seu pai e da sua mãe, eles também representam coisas diferentes na nossa vida. E como eles ativam as energias que estão ali descritas no seu mapa. Então é muito profundo olhar para a família, para os pais, para os filhos. A gente consegue ver filhos no mapa, não sei se vocês sabiam disso. Não Na sabia. casa 5. Consegue dar Nossa. pra ver. Pra ver Filhos que qual a é o gente, sexo. nos filhos que a gente teria ou que já tem, no Se caso? você decide ter, você consegue ver quem é essa criança. Se você ainda não tem, você pode ver. Pode Pai estar de ali pet. descrito. Pai de pet. Tem pet também. Tem pet. Tem pet no então. mapa. Tem tudo, gente. Ai, No que mapa tem legal, gente. Que legal. Bom, Gente. muito bom. Muito tudo. bom. Exato. Ô, Mari, essa questão de família, então, no caso, a gente consegue identificar se o relacionamento familiar é bom ou ruim entre pai e mãe, a nossa relação com nossos pais, se tem algum tipo de atrito ou não, mais apego ou não, tudo isso olhando dessa forma? A gente não consegue qualificar se é bom ou se é ruim. A gente consegue ver ali quais são as questões, quais são os desafios e o que a gente pode trabalhar dentro dessas relações, né? Eu já peguei pessoas que tinham assim, já teve uma vida super traumática dentro da relação familiar, porque algum pai faleceu, né, ou foi embora, ou se não tinha uma relação muito dominadora, assim, relações muito conflituosas na descrição da pessoa ali, na leitura do mapa, e aí você vê no mapa dela que não tem nenhum motivo para ela se apegar àquilo, e ela fala, realmente, na verdade, nada disso significa muito para mim, e eu sou super desapegada dessa Entendi. questão. Porque justamente você precisa ter um emaranhado de posicionamentos e coisas para aquilo ficar se arrastando pela sua vida. E depende de você também não querer arrastar, né? Porque eu Sim, falo, o principal. mapa não é um destino fechado, galera. Certo. O mapa você pode escolher o seu livre-arbítrio. É um caminho você só, escolhe. são os caminhos, né, que você pode Exato, seguir. você escolhe o tempo todo. Gente, eu amo esse assunto de astrologia. Eu entendo, assim, um pingadinho. Sempre eu ia lá no Astrolink, eu nunca me consultei antes com alguma astróloga. Na verdade, eu trabalhei uma vez, Mari, com uma moça que ela estudava astrologia, assim como você, bem autodidata, né? E ela sempre falava pra mim assim, você tem um sol muito grande, você tem um sol muito grande, que não sei o quê, é por isso que as pessoas ficam sempre ao redor de você e tal. E aí, algumas coisas, ela fez meu mapa também uma vez, e aí ela vinha falar pra mim, né? Algumas coisas assim, e aí acho que é isso que foi me deixando ainda mais curioso e ainda mais fascinado, né? Com esse universo, assim, de se conhecer com a astrologia. E eu amo meu signo, né? Mas eu ficaria aqui falando 10 horas sobre astrologia. Eu amo esse assunto. E queria agradecer você por ter aceitado o convite de vir aqui falar um pouquinho sobre o seu conhecimento, sobre astrologia, passar um pouquinho aqui pra gente, pro pessoal que ouve a gente, e que eles possam também conhecer você, ir lá no seu Instagram
Exato. conhecer mais o seu conteúdo. Os meninos têm mais alguma coisa pra perguntar pra Mari? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu queria Não, mas perguntar, assim, como que o pessoal faz pra entrar em contato com você, Mari, se eles quiserem se consultar, Isso, sabe? passa suas legal. redes, seu e-mail. Pode entrar, pode tanto me seguir no Instagram, tem também o canal do YouTube. O Instagram é mariamaral.astroarte. O canal do YouTube é também Astroarte. Eu tenho um e-mail de contato também, se alguém preferir se comunicar por e-mail, é contato@astroarte.com.br. Obrigada, viu, galera, pelo convite. Eu vou começar a chorar. Eu acredito Ai. muito, eu acredito muito no trabalho da astrologia, porque eu acredito muito no trabalho humano, no sentido de que eu acho que se você consegue ter uma atitude carinhosa com você, de olhar para si, de tomar um tempo para se cuidar, é o Uhum, melhor dos mundos. Então, sim. eu sinto muita satisfação em fazer esse trabalho, porque eu consigo ver as engrenagenzinhas rodando na cabeça das pessoas e elas entendendo coisas sobre elas sim. e elas se empoderando mesmo da história delas Sim. para querer viver a vida que elas têm para viver, o que elas desejam, o que elas estão escolhendo. Então, obrigada por ter essa plataforma aqui para poder chegar a mais pessoas, porque eu acho que esse é o grande potencial de rede que esse trabalho tem. É Sim. conectar você com você e você, estando conectado com você, inspirar outras pessoas a se conectarem também. Sim. Então, obrigada mesmo. Obrigado pela sua Eu que participação. A gente agradeço. vê como no seu Gente que Instagram. agradece. Se vocês forem, vocês vão lá, né, no Instagram dela, gente, vocês vão ver o quanto que ela fala dá pra perceber que ela fala com gosto, ela gosta do que ela tá falando, é muito legal o seu conteúdo, Mari, e Que volte bom. mais vezes, quero que você volte aqui pra falar sobre Lilith aqui, pra Aí, Fechado. todos os gays acho que vai pedir, agora eu quero que ela fale sobre Lilith, mas é isso, galera, quem tiver mais curiosidade, vai lá, segue a Mari, ela faz mapa astral, né, Mari? Ela lê Isso. mais especificamente, né, para você. E é isso, galera. Vamos para o quadro de indicações agora. O Olha Isso, Bia. Olha isso, Bia. Olha Isso, Bia. Alguém trouxe alguma indicação? Mari, você tem alguma indicação para passar aqui? Algum livro, algum filme, alguma rede social, algum canal? Eu tô assistindo The Last of Us. Ah, Eu tô conseguindo dormir porque eu tô vendo essa série. que delícia, né, Elas são Mari? viciadas, as duas. Ai, são viciadas. gente. Então, se vocês quiserem assistir um negócio, não é calminho, eu sou super medrosa, então eu só assisto de dia. Eu falo pro meu namorado, eu falo, senta aqui do meu lado na hora do almoço pra gente assistir um episódio. Porque eu fico super impressionada, mas assim, é bem legal a série. Mas eu posso passar uma temática. Tem uma super bonitinha, que é uma série italiana, que chama Guia Astrológico para os Corações Partidos, acho que é isso. Onde que Tem tem? no Netflix. No Netflix, ela é italiana. Legal. Mas é bem, assim, é bobinha, mas é uma delicinha, assim. Aquele pra antes de dormir. Você ficou Sim. com medo do The Last of Us. Vai pra cama, assiste Guia Astrológico. Pra dar uma e aí você vai limpada, ficar, né? tipo, exato. E pronto. Ai, que delícia, obrigado. Vou assistir essa. Os meninos têm alguma indicação? Eu tenho, gente, tô bem nessa vibe também. Astrólogo e coisas místicas, lendas. Eu vou indicar Cidade Invisível 2, que já tá na Netflix. Ai, sim. Tá simplesmente sensacional. Nossa. Belíssimo. Cidade Invisível, conta as nossas lendas do folclore brasileiro. Não sei. Você nunca assistiu? Menina, crime. mulher. Assiste, Mari, é muito Tem com legal. Marcos É Pigossi. uma obra-prima brasileira da Netflix, Sim. gente. Real. Arrisco dizer que é a melhor série que tem no Brasil. Spoiler, né? A primeira cena, parece que o Marcos Pigossi já aparece pelado já. Olha isso. Não assisti ainda. Interesse dos gays. Nem é sex life, mas tem. Nem é. Tem gente pelada, é isso que importa. Gente, tá linda a segunda temporada de Cidade Tá Invisível. Não, tá linda também. Tá um Tá linda, tá gostosa. Mas a fotografia tá muito bonita, muito bonita. Tem muitas cenas na Amazônia. Nossa, tá simplesmente perfeita. Eu adorei. Eu quero a terceira temporada na minha mesa agora, Netflix, por favor. Assistam Cidade Invisível segunda temporada, vocês vão amar. Tem novas lendas que a gente talvez nem conhecia. Algumas eu lembro, assim, por cima. E outras eles estão trazendo. Gente, é assim,
o puro suco do Brasil, aquilo ali. É muito, muito bom. Assistam Cidade Boa. Invisível 2. Você vê que por quando ela favor. gosta, ela fica, ela sabe Gosta. sobre tudo. Sagitário, Amiga, Sagitário. gostei muito, eu gostei muito. É assim, Sagitaria. se aprofunda, né? Vai demais. Gente, assista, por favor. Se você não gostou, você discorda na sua casa e pronto, acabou. Em silêncio, Não sem vem postar na falar rede social. comigo, não, que senão você vai levar cacete. É isso. Às vezes pode gostar. Então aí pode falar. Pode ser que sim Tá também, vendo? né? Aí ela passa Perdão, endereço pra perdão. vocês, gente. Aí melhora, vamos conversar direito, gente. E você, Desculpa. Bissa? Imagina, amor. Fiz uma E piada. você, Hiroshi? Aí eu vou indicar um filme que eu assisti essa semana, que tá na Netflix também. Pelo que eu vi, foi lançado agora em 2023, que é Luther. O nome do filme é Luther, O Cair da Noite. Eu assisti, eu achei muito bom. É um suspensezinho, assim. É uma série meio. É um filme meio policial, uma temática meio policial, mas é muito legal, tem umas reviravoltas. Aí a história principal é um policial que começa a perseguir um serial killer. E aí o serial killer faz algumas coisas lá, o policial é preso. E aí o policial foge da cadeia pra ir atrás desse serial killer e ele parar de matar as pessoas. Aí, tipo, é muito. Tipo, tem vários plot twists, assim, é muito bom. Eu achei muito legal. Eletrizante. Ele é eletrizante, ele não para, tipo, não é um filme que vai parando, assim, é um filme correndo ali, ó. Deixa Então acordada. eu achei muito gostoso. É bom. Achei muito bom, eu indicaria super bem pra vocês assistirem, viu? Tem aonde, Bi? Netflix. Na Netflix, porque olha. a gente não pode ficar Netflix. pagando muitos streamings, né? Tem. Tá certo. Ah, eu tenho uma indicação também. Pode passar, Pode mandar. passar. Na verdade, é um livro. Eu não sei, ele ficou super na moda, mas é que pra mim mudou a minha vida quando eu li. Assim, minha relação com a leitura mudou completamente. Eu era aquelas pessoas que eu sempre li por obrigação. O livro que eu li por amor foi Harry Potter. E depois demorou muito tempo pra eu achar algum livro que eu Algo gostasse tipo tanto quanto puxasse. Harry Potter. Sim. Mas o Tudo é Rio. Tudo é Eu Rio? vou falar, Tudo é Rio. Não. Acho que eu nunca vi falar Por sobre esse livro. favor, leiam esse livro. É uma autora brasileira. Ela chama Carla Madeira. E realmente ela tá super hypada agora. O livro não é caro. Dá pra comprar por R$ 39,90 na Americanas. Fazendo aqui propaganda pra Americanas. Patrocina, não patrocina, precisando, não, tá você tá precisando. falhando. Pra reviver Americanas. Isso. Mas é porque é justamente a escrita dela. A história é brilhantemente escrita. Então, assim, vale muito. Da Carla Madeira. Exato. Na Amazon tem, né, a versão física e pra Kindle, né? Então, Com certeza. olha. Na Amazon tá meio caro, então vamos pra Americanas, gente. Ai, obrigado, Mari. Obrigado por ter participado desse episódio. Eu amei. E volte Eu mais também. vezes. Obrigado. Muito obrigado, Mari. Amei. Amei conhecer Obrigado, Mari. Foi um prazer, viu? Sobre qualquer coisa, que você sabe, a gente Sagitária é piadinha, engraçadinha. Desculpa a bagunça, Não né? tem jeito. Sim, eu sou A gente é palhaça. Posso contar uma coisa que eu não contei até agora? Pode. O Conta. meu ascendente é Sagitário. Então, Ah. tá vendo? Perfeita, entendeu? Perfeita, nunca Por isso errei. que eu dei a piadinha do cacete. Perfeita. A gente, Tchau, assim, gente. não perde. Tchau. Eu só vi o Fala Gay. Tchau. Fala Gay. Beijo. Fui embora. Tchau, Mari. Muito obrigado, meu amor. Foi um prazer. A Obrigada. gente se esbarra por aí. Boa. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada Até semana pra que vocês. vem. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Cancela aí, David.